Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar essa rodada de domingo, domingão aí, dia 3 de agosto de 2025. Separei para essa rodada, galera, 13 jogos, né? Uma rodada aí com muitos jogos interessantes. A gente já vai ter aí algumas ligas da Europa começando, né? Obviamente que a Elite ainda vai demorar um pouquinho, né? Mais 1 ou 2 semanas. Mas a gente já vai ter algumas ligas aí da Europa começando para a gente estar analisando aí, o que vai melhorar bastante a nossa grade. E eu vou estar trazendo também novidades para vocês em breve aqui no canal BetGreen, tá show? Antes de mais nada, já vai deixando seu like aqui no vídeo, que é muito importante, tá? O like aí fortalece o trabalho que eu ofereço diariamente para vocês e também ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas aqui dentro do YouTube, tá? Então deixa seu like e se inscreva no canal também, que é importante, tá, galera? Lembrando todos vocês que o grupo VIP agora tá vitalício, tá? Pagou uma vez, você vai ficar pelo resto da vida ali, ou até quando você quiser, né? Então, se você tem interesse de entrar no grupo VIP, chama lá no WhatsApp, tá? O número tá aí na descrição do vídeo. Vou tentar deixar também nos comentários aí para facilitar vocês. Aí é só você me chamar lá que eu vou estar passando todas as informações para vocês, tá show? Outra coisa também, né? Lembrando que no final do vídeo aí a gente vai ter um bilhete pronto e logo seguido o nosso bingo com odd alta, tá, galera? E vamos ao que interessa, né? Deixa eu mudar a tela aqui para vocês e pronto. Agora a gente vai dar uma olhada aqui na grade de jogos desse domingão e a gente vai ter aqui, ó, campeonato da Noruega, a primeira divisão. Vamos ter aí início do campeonato da Escócia, né? O nosso querido Celtic aí iniciando mais uma temporada. Vamos ter também aqui, uma Copa, né? Uma Copa Johan Cruyff, jogo entre PSV e Eagles, né? Vamos ter também Copa da Argentina, Brasileirão Série A que não pode faltar. Vamos ter também aqui o torneio de verão da Premier League, bem interessante também aí para poder agregar mais ainda na nossa grade. E vamos ter também, finalizando aqui, Copa, no caso o Campeonato da Costa Rica e a Copa das Ligas aí, América do Norte Central, né? Então o primeiro jogo que a gente vai analisar, galera, o jogo começa já meio-dia, né? Meio-dia aí a gente vai ter o nosso primeiro jogo, que é do campeonato da Noruega, né? A gente vai ter o Molde jogando em casa contra o Bryne. Esse jogo válido pela rodada 16 e a gente vai ver aí até o momento o Molde não faz um início de campanha legal, né? São 5 vitórias, 2 empates e 8 derrotas, né? Uma equipe que, se a gente for pegar as últimas temporadas, é uma equipe que costumava ter esse número de derrota no campeonato todo, né? E agora, antes da metade do campeonato, já tá com 8 derrotas, situação aí bem complicada, né? Precisa vencer aí, ter uma sequência aí de 4, 5 vitórias seguidas para poder subir na tabela e brigar aqui entre os 4 melhores para conseguir vaga em alguma competição europeia, né? Título eu já acho bem mais complicado, mas tem muito campeonato para rolar ainda, né? O Bryne tá aqui com 1 ponto à frente, né? 18 pontos aí à frente do Molde. Tá com 5 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, galera, a gente vai ver que o Molde venceu 4 vezes e o Bryne venceu apenas 1, né? Então, assim, mesmo pela situação aí, pelo momento que não é muito favorável, eu confio no Molde para vencer, né? Especialmente que vem de uma goleada aí no último jogo pelo campeonato aí da Noruega, né? Goleada por 4 em cima do Strømsgodset 7, enquanto o Bryne acabou perdendo na última rodada aí por 3-1, né? 2 derrotas seguidas por 3-1, né? Pro Tromsø e pro Viking. Isso jogando em casa aqui contra o Viking perdeu, né? Então aqui eu vou pegar a primeira opção, galera. A dica casa vence, né? Molde para vencer. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Molde. Agora, próximo jogo aqui, a gente vai ter o início aqui da Premiership, do campeonato da Escócia, primeira divisão, e a gente vai ter o nosso poderoso Celtic jogando em casa contra o St. Mirren. Esse jogo que acontece meio-dia e meio, jogo válido pela primeira rodada, né? Já teve algumas equipes, né? No caso, teve 2 jogos aí, os 2 jogos com empate, né? 1-1 e 2-2, né? Então ninguém conseguiu vencer aí nesses 2 primeiros jogos, né? Inclusive o rival do Celtic, o Rangers, acabou empatando aí fora de casa contra o Motherwell por 1-1, né? A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do confronto direto. O Celtic venceu 4 vezes e teve um empate, né, nesses últimos 5 jogos. Aqui, galera, eu tô bem confiante aí que o Celtic vai meter uma goleada, né? Então a primeira opção a gente vai com a dica casa vence no primeiro tempo, né? Pro Celtic vencer aí no intervalo, né? No primeiro tempo. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 4-0 casa, 4-0 pro Celtic.
Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter essa Copa aqui, Johan Cruyff, né? A gente vai ter o PSV contra o Eagles. 1h da tarde esse jogo. É jogo aí onde eu vejo favoritismo do PSV, né? O PSV aí que nesses amistosos e no último jogo aí que teve aí pelo campeonato da Holanda aí, venceu os 5 jogos, né? Uma sequência muito boa. Teve alguns amistosos aí contra o Royal Union da Bélgica, aí teve também aqui contra esse time da Alemanha, né? Wolfsberg, e teve também aqui contra o Athletic Bilbao da Espanha, né? 2-1. Então assim, alguns amistosos interessantes. O Eagles, por sua vez, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nesses amistosos preparatórios que teve, né? E no confronto direto, galera, por incrível que pareça, os 2 últimos jogos aí, o Eagles venceu, né? 2-1 fora de casa contra o PSV e 3-2 jogando em casa contra o PSV. Isso no último jogo que teve entre eles pelo campeonato da Holanda na última temporada, né? E o PSV tem 3 vitórias aí nesses últimos 5 jogos. Aqui a gente vai com a primeira opção com a dica mais de 2 gols e meio na partida, né? Acredito que vai ser um jogo aberto com muitos gols. E a segunda opção a gente pega casa menos um handicap asiático, né? PSV para vencer por 2 gols de diferença ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 PSV. Agora o próximo jogo aqui, Copa da Argentina, a gente vai ter o Racing Clube jogando em casa contra o Deportivo Riestra, né? Na verdade vai ser numa localização neutra esse jogo, tá, galera? Não vai ser exatamente lá na casa do Racing Clube, né? Jogo válido pelas oitavas de final, e a gente vai ver os últimos 5 jogos do Racing, 3 vitórias e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Deportivo Riestra, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No confronto direto, teve jogo ano passado e o time do Racing venceu, né, por 1-0, e acredito que agora tem grande possibilidade de vencer novamente, especialmente se tratando aí de uma Copa onde o time pode se garantir nas quartas de final, né? Então, primeira opção a gente vai com a dica casa vence, e a segunda opção aqui a gente pega menos de 1 gol e meio no primeiro tempo, tá? Primeiro tempo só pode sair um golzinho no máximo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 por Racing. Agora a gente vai ter aqui Brasileirão Série A, a gente vai ter aqui um jogo muito interessante, né, nessa rodada 18. Vamos ter Botafogo jogando em casa, no Tapetim, contra o time do Cruzeiro, né? Cruzeiro aí fazendo uma ótima campanha, né? Um ótimo início aí de... Início não, né? Já tá completamente na metade aí do Brasileirão, né? Já terminando aí o primeiro turno, e o Cruzeiro aí tá fazendo uma ótima campanha, né? Até o momento na classificação a gente vai ver o Cruzeiro vice-líder do campeonato com 34 pontos, e o Botafogo, time da casa, em sexto lugar com 26 pontos, podendo chegar a 29, né? E subir aí um pouquinho na tabela, pode até pegar aqui a 4ª posição, né, porque nesse exato momento o Bahia está empatando fora de casa, e a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Botafogo, 3 vitórias e 2 empates, e os últimos 5 jogos do Cruzeiro, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né, Cruzeiro aí que está numa maré um pouco mais complicada aí, né, 3 jogos sem vencer, e no confronto direto o Cruzeiro tem favoritismo, né, 2 vitórias do Cruzeiro e 3 empates. Acredito que esse jogo aqui, pelo cenário, galera, tá muito interessante para gols, né, então a gente vai pegar a primeira opção aqui, a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção a gente pega o ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou arriscar um empate de gols de 1-1. Talvez uma vitória do Botafogo por 2-1, mas eu tô acreditando aqui que vai ser um empate com gols, tá? Aí o próximo jogo aqui do Brasileirão, a gente vai ter aqui o Corinthians jogando em casa contra o Fortaleza, 4h da tarde também esse jogo, né? Jogo onde eu vejo favoritismo é do Corinthians, tá? A gente vai ver aí que nos últimos, na classificação primeiro, né? A gente vai ver aqui o Corinthians em 11º lugar com 21 pontos e o Fortaleza na zona do rebaixamento aí em 18º lugar com 14 pontos. A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Corinthians, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? Conseguiu uma vitória importante contra o seu rival Palmeiras pela Copa do Brasil, né? E saiu à frente aí, né? E o time do Fortaleza que tem 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, né? Já tem um tempinho aí que o Fortaleza não ganha pelo Brasileirão, né? Confronto direto, equilíbrio, né? 2 vitórias do Corinthians, 2 vitórias do Fortaleza e 1 empate, né? Então, assim, eu acredito que pelo cenário e pelo fator de estar jogando em casa, o Corinthians vai vencer esse jogo. Então, a primeira opção aqui, a gente pega a dica casa, vence com empate anula, né? O odd do Corinthians aí tá batendo aí 1,90, 2, dependendo da banca, então um empate anula aí dá aquela segurança extra. E a segunda opção aqui, a gente pega mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Corinthians. Agora vamos aqui para o torneio de verão da Premier League, né? A gente vai ter aqui um jogo bem interessante entre Manchester United contra o Everton, 6h da tarde esse jogo, né? O jogo é na localização neutra, e a gente vai ver aqui, né, nessa classificação aí, a gente tem 4 equipes, né? Tem o Manchester United, Bournemouth, West Ham e o Everton, né? Até o momento aí o Manchester venceu seus 2 primeiros jogos, vencendo o West Ham e vencendo também de goleado o Bournemouth 4-1, e acredito aí que tem favoritismo para vencer o Everton também, né? Os últimos 5 jogos aí, incluindo amistosos, né? O time do Manchester
conquistou 3 vitórias, um empate e uma derrota. E o time do Everton aí, nesses amistosos e também em outras ligas, né, como é o caso aí dessa liga aí da Premier League, né, de verão, uma vitória, um empate e 3 derrotas seguidas, né. No confronto direto, Manchester venceu 4 vezes e teve um empate aí nesses últimos 5 jogos. Então aqui, galera, a gente vai estar pegando a primeira opção, indica a casa vence, né, no caso Manchester para vencer, e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Manchester, 3-1 casa. Agora vamos aqui para uma sequência boa aqui dos jogos do Brasileirão, né? A gente vai ter muitos jogos do Brasileirão aí nessa grade que eu separei para vocês, né? E a gente vai ter aqui Atlético Mineiro e Bragantino. 6h30 da tarde esse jogo, Atlético vai estar jogando em casa e vai tentar buscar uma vitória aí para subir na tabela, né? O time vem de uma vitória importante na Copa do Brasil aí fora de casa contra o Flamengo, né? Saiu à frente aí nessa disputa aí, né? Agora depende do empate em casa para se classificar para as quartas. E a gente vai ver na classificação o Atlético não está tão bem, né? 3 derrotas seguidas aí no Brasileirão, tá aqui estacionado com 20 pontos, né? Se vencer vai 23 pontos, então sobe aí bastante, né, na classificação e não se distancia mais ainda do grupo dos 6 melhores, né? Enquanto o Bragantino está em quinto lugar com 27 pontos, 23 derrotas seguidas também, né? Não está na sequência legal, estacionou aqui em 27 pontos. Se vencer vai a 30, pode subir uma posição. E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vê que o Atlético Mineiro venceu 3 vezes e teve 2 empates, né? E sempre batendo aí 2 gols ou mais nesse confronto. Então a primeira opção que a gente vai pegar aqui, galera, é a dica casa vence com empate anula, né? Tá pagando 1,95, 2 a odd aí pro Atlético vencer, então a gente pega o empate anula a favor do Atlético Mineiro. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo? Vou arriscar 2-0 Atlético Mineiro. Agora outro jogo aqui do Brasileirão, a gente vai ter aqui Ceará e Flamengo, 6h30 da tarde esse jogo, né? Ceará vai estar jogando em casa e vai tentar surpreender, vencer mais uma vez um time grande, né? É uma equipe que tem tirado ponto das equipes aí que tá brigando aqui na parte de cima da tabela, né? Até o momento o Flamengo é líder do campeonato, né? A diretoria já deixou claro que o foco é Brasileirão e Libertadores, né? Então o Flamengo vai em busca de mais uma vitória aí para poder se manter na liderança do campeonato e até mesmo colocar uma vantagem aí pro Cruzeiro, né? Que tem um jogo a mais do que o Flamengo. Tá com 36 pontos, vem aí um ataque bem efetivo, né? Melhor ataque do campeonato e melhor defesa. E o Ceará, por sua vez, aí em nono lugar com 21 pontos, né? Na última rodada venceu fora de casa o Cruzeiro por 2-1 e também venceu aí o Fortaleza fora de casa por 1-0, né? E nos outros jogos aqui, 3 derrotas, né? Contra Corinthians, contra Internacional e contra Mirassol. O confronto direto entre Ceará e Flamengo, a gente vai ver aqui que o Flamengo venceu uma vez, Ceará venceu uma e teve 3 empates, né? Então, assim, costuma ser um jogo equilibrado aí entre Ceará e Flamengo, né? E por isso a gente vai pegar a primeira opção aqui, a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Flamengo, talvez um empate com gols. Agora outro jogo aqui do Brasileirão, a gente vai ter aqui o Vitória jogando em casa contra o Palmeiras, né? Palmeiras que está em ascensão, vai tentar buscar aí essa liderança, né? Tirar a liderança do Flamengo. A equipe está aqui, deixa eu mostrar aqui primeiro, às 7h30 da noite esse jogo, né? E na classificação eu vou mostrar aqui para vocês, está com 32 pontos, porém tem um jogo a menos do que o Flamengo, né? Então ele pode chegar a 35 pontos e ficar apenas um ponto atrás do time do Flamengo, né? E torcer para um tropeço do Flamengo aí nesse jogo atrasado, né? E o Palmeiras vencer seu jogo atrasado também, né? Os dois, né, por acaso. O time do Vitória, que é o time da casa aí, tá aqui com 17 pontos em 15º lugar. São 3 empates, uma vitória e uma derrota, né? Enquanto o Palmeiras aí 3 vitórias seguidas, né? Contra Atlético Mineiro, contra Fluminense fora de casa e contra o Grêmio na última rodada, né? Então tá numa sequência muito boa. No confronto direto, o Palmeiras venceu 3 vezes e o Vitória venceu 2, né? Então assim, vamos ver aí se o Palmeiras aí consegue surpreender o Vitória e vencer fora de casa, né, para manter aí essa caminhada de tentar aí tirar a liderança do Flamengo e até mesmo passar Cruzeiro, né, que é o segundo colocado. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida e a segunda opção, fora vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Palmeiras, 2-1 fora. Agora, nosso outro jogo aqui do Brasileirão, né, para a gente fechar nossa grade aqui dos jogos do Brasileirão, né, a gente vai ter Internacional e São Paulo, promete ser um grande jogo, né, 8h30 da noite esse confronto, e a gente vai ver aí na classificação, São Paulo em 8º lugar com 22 pontos, e o Internacional 21 pontos, né, o Internacional é que vem de uma sequência boa, né, 3 vitórias seguidas e um empate, né, então tá numa sequência muito boa, e o São Paulo, por sua vez, 3 vitórias seguidas, né, no Clássico contra o Corinthians, venceu fora de casa o Juventude, e na última rodada
conseguiu uma vitória aí importante contra o Fluminense por 3-1, né? Então vem de uma sequência muito boa. Confronto direto aqui a gente vai ver 3 vitórias do Internacional, uma vitória do São Paulo e um empate, né? Então assim, o Internacional costuma ser uma pedra no sapato aí do time do São Paulo, né? E vamos ver aí se mantém essa sina, né? De ter mais vitória aí contra o time do São Paulo nesses últimos jogos, né? A primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora, nosso próximo jogo aqui, galera, Costa Rica, primeira divisão, a gente vai ter o Alajuelense jogando em casa contra o Guadalupe, 9 horas da noite esse jogo, né? Na minha opinião, favoritismo total aí pro Alajuelense, né? Que já estreou vencendo fora de casa o São José por 2-1, enquanto o Guadalupe acabou ficando um empate em casa contra o Herediano em 0-0. No confronto direto aí, se a gente for dar uma olhada, o Alajuelense venceu 4 vezes e o Guadalupe venceu apenas uma, né? Então, assim, favoritismo total aí pro time da casa vencer. E como é início de campeonato, não tem muito o que analisar aqui, né? E a gente vai pela lógica, né? A gente vai pegar aqui vitória do Alajuelense aí, nossa primeira opção, né? Casa vence. E a segunda opção a gente pega aqui mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Alajuelense. Agora, nosso último jogo aqui, galera, Copa das Ligas América do Norte Central, a gente vai ter o Los Angeles Galaxy contra o Cruz Azul, né? Uma equipe dos Estados Unidos contra uma equipe do México, 11h30 da noite esse jogo, né? É pela segunda rodada esse jogo, né? E nesses primeiros jogos aí, o Los Angeles Galaxy meteu uma goleada em cima do Tijuana por 5-2, enquanto o Cruz Azul perdeu de goleada por Seattle Sounders por 7-0, né? Então, assim, esse jogo aqui promete ser interessante para gols, né? Especialmente que são duas equipes que têm a defesa horrível, né? Os últimos 5 jogos do Galaxy aí, 3 vitórias, um empate e uma derrota, e os últimos 5 jogos aí do Cruz Azul, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto, teve jogo lá em 2019, né? Só por curiosidade mesmo, o Cruz Azul venceu por 2-1, né? Então aqui nesse jogo, a primeira opção, mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, casa mais de 1 gol e meio, né? No caso, o Los Angeles Galaxy para marcar 2 gols ou mais, independente do resultado final. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 casa, 3-2 pro Los Angeles Galaxy. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, né? Como vocês viram aí, bastante jogos aí nessa rodada de domingo, né? E agora eu vou deixar seguir para vocês o bilhete pronto e logo seguido o nosso bingo com odd alta, tá? E o nosso bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui, né? Nosso bilhete desse domingão, a gente pegou aqui 3 jogos e a gente pegou aqui um mercado bem interessante, tá, galera? Eu vou estar explicando aqui pra vocês. Primeiro jogo aqui, Brasileirão. Pra falar a verdade, os 3 jogos aqui do Brasileirão, né? Só pra adiantar. Primeiro jogo aqui, Botafogo e Cruzeiro. A gente pegou Botafogo pra marcar um gol, né? Botafogo mais de meio gol na partida. No caso, o Botafogo tem que marcar um gol, independente do resultado final, tá? Aqui no jogo entre Corinthians e Fortaleza, a gente fez a mesma coisa, né? Corinthians mais de meio gol. No caso, o Corinthians tem que marcar um golzinho, dependente do resultado final. E o jogo entre Ceará e Flamengo, a gente pegou Flamengo mais de meio gol, mesmo esquema aí dos outros jogos que eu falei anteriormente, né? Flamengo tem que marcar um golzinho aí no jogo, pelo menos. No final, a gente teve uma odd de 2, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$200,90. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora a seguir eu vou estar deixando para vocês o nosso bingo com odd alta, tá? E o nosso bingo ele ficou assim, ó. A gente pegou no nosso bingo aqui 5 jogos. Primeiro jogo, Campeonato da Noruega, Molde contra o Brian, a gente pegou vitória do Molde. Segundo jogo, Copa do Johan Cruyff, né? A gente pegou o jogo entre PSV e Eagles, a gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. Terceiro jogo, Brasileirão Série A, Corinthians e Fortaleza, mais de 1 gol e meio na partida. Quarto jogo, Vitória e Palmeiras, mais de 1 gol e meio na partida também. E o último jogo aqui, Copa das Ligas América do Norte Central, Los Angeles Galaxy contra o Cruz Azul, a gente pegou aqui o mais de 2 gol e meio na partida. No final, galera, nosso bingo teve uma odd de 6,80, né? Uma odd muito boa e pela lógica aqui tem tudo para nosso bingo bater, né? Sempre fica ligado também na opção do cash out, né? Aquele famoso encerrar a aposta. Se tiver voltando aí 70% ou mais do lucro, que é esperado, você já pode estar utilizando a opção de
pode encerrar e já garantir um lucro bem expressivo, tá? E lembrando a todos vocês que o link do bilhete e do bingo vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Tudo em ordem, tá? O primeiro link é do bilhete pronto e o segundo link do nosso bingo, tá? Aí é só você clicar no link que você já vai direto pro bilhete ou pro bingo pronto, né? E depois disso é só você colocar o valor que você deseja fazer sua aposta. Lembrando que o bilhete e o bingo foi feito na Estrela Bet, então se você não tem conta lá, já cria seu cadastro através desse link mesmo, faça seu cadastro lá, aproveita as vantagens que tem dentro do site e aproveita também para fazer o bilhete e o bingo da rodada aí desse domingão, fechou? Um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nesse domingo e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!